Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer. Queria agradecer pelo convite. Obrigado. Eu sou Beto Almeida, eu sou atualmente diretor da Telesur. Vocês devem imaginar como é que eu me sinto hoje com a situação de saúde do Chaves, que é muito complicada, muito complicada. Sou também presidente da TV Cidade Livre de Brasília, fundador do jornal Brasil de Fato, correspondente da rádio de las Madres, na Argentina, la primeira de la izquierda, como se diz. La primeira é uma rádio que as Madres ocuparam, uma rádio que era da Marinha, combinaram com o Kirchner, porque a rádio ia ser privatizada. Aí sopraram isso para elas ocuparam a rádio e o Kirchner, combinado, baixou um decreto, disponibilizou a rádio para as Madres. Hoje elas têm uma rádio aberta que pega metade da Argentina. Eu sou correspondente aqui no Brasil dessa rádio. Bom, eu penso que a comunicação é um tema que não pode ser discutido fora da luta de classes. Essa é uma questão preliminar, aparentemente óbvia, mas não tanto assim quando os debates passam para alguns setores entusiasmados com novas tecnologias, como se essas novas tecnologias tivessem possibilidade de assegurar algum tipo de imparcialidade. Eu não acredito nisso. Tecnologias são modos de produção. Aliás, está previsto isso até em algumas ideias preliminares de Marx, quando dizia que a revolução nos modos de produção ensejaria uma revolução no campo das ideias, mas isso não descartava a necessidade da disputa no que toca à propriedade desses meios de comunicação, né? Novas tecnologias ensejam uma dinâmica, sim, uma promessa democrática no campo da comunicação. Por quê? Chega um ponto que o desenvolvimento tecnológico é de tal sorte, de tamanha complexidade, que ele já não cabe mais dentro do capitalismo. Mas é isso que o Marx sempre escreveu o tempo inteiro, a contradição do desenvolvimento das forças produtivas com a apropriação privada do fruto de qualquer força produtiva. Então, até aí nós não temos novidade, mas nós temos uma contradição exacerbada que nos permite agora desenvolver algum tipo de política, no caso dos movimentos ou sociais, movimento sindical, ou até mesmo para determinados governos que na América Latina estão iniciando uma série de mudanças no campo comunicacional. E essas mudanças são no sentido de fortalecer a comunicação pública. Então, nós tivemos algumas experiências no Brasil que, de certa forma, anteciparam coisas que estão acontecendo nos movimentos desses governos hoje, só que, atualmente, o Brasil está ficando aquém das mudanças que estão acontecendo na Venezuela, no Equador, na Nicarágua, na Bolívia e na Argentina e no Uruguai. Até no Paraguai de Lugo, criou-se uma agência de notícias pública que distribuía a informação gratuita, inclusive na forma de impressos. Veja que a lei que criou a TV Brasil, a EBC, tem lá um artigo que possibilita o exercício da forma impressa de jornalismo, não só rádio e TV, mas não há coragem, não há a decisão política para fazer isso. Mas possibilidade há. Se houvesse decisão política, a EBC tem no seu estatuto um dispositivo que permite, por exemplo, um jornal ou uma revista de alcance nacional. Existe isso. E isso está acontecendo onde? Na Venezuela. Existem 3 jornais de natureza pública
Esses jornais são distribuídos, 2 deles gratuitamente, aos milhões, aos milhares. Aos milhões são os livros. Por exemplo, Chaves, ao homenagear o 4º centenário de Cervantes, editou o Dom Quixote, 1 milhão de exemplares, e distribuiu gratuitamente. Gratuitamente. Editou Contos de Machado de Assis, uma tiragem de 300 mil, distribuiu gratuitamente. Machado de Assis nunca teve essa tiragem no Brasil. Nunca. A tiragem padrão no Brasil é indigente, 3 mil exemplares. Somos 190 e tantos milhões, né? Venezuela são 28 milhões de habitantes. O país que mais edita e mais tem leitura avançada é Cuba, que já chegou a editar, num só ano, segundo a Unesco, são estatísticas da Unesco, eu estou citando, 480 milhões de exemplares de livros. E o preço de um livro em Cuba, para quem já pôde ir lá, agora está mudando um pouco, mas é o preço menor que um sorvete. Todo mundo pode comprar, né? Quando não é distribuído gratuitamente, quando a pessoa não quer usar uma rede vasta, pública, gratuita de bibliotecas. Mas isso é na Venezuela. Então você tem a possibilidade de uma leitura cada vez maior, né? Para e passo com outras políticas sociais, o desenvolvimento do acesso ao jornalismo e a polêmica, ou, digamos, o enfrentamento, a disputa entre o jornalismo público e o jornalismo privado na Venezuela é parte substancial dessa luta de classes que eu dizia na primeira frase. Uma comunicação que é servidora das orientações de Washington, que diz que o Chaves é doido, ladrão, fanático, psicopata, além de racismo, que chamam ele de negro, de índio, de não sei o quê, né? E, de outro lado, um crescente setor público da comunicação que está avançando para distribuir jornais, por exemplo, nos metrôs, e os metrôs estão crescendo muito em Caracas, em Valência, em outras grandes cidades da Venezuela. Então, é muito gratificante você chegar num domingo da manhã e vai para a porta de um metrô e ver um cidadão comum, gente simples, lendo jornal. Você não vê isso aqui. Tem gente no Brasil, talvez a maior parte da população, que nunca comprou jornal. Nunca comprou jornal. Esse é o jornalismo público. Ele está proliferando também na Bolívia, porque o presidente Evo Morales cansou de ser chamado de narco-presidente. Todas as manchetes eram o narco-presidente Evo Morales, que não sei o quê, e assim tratavam, sabe? Em vez de falar o ditador, não sei o quê, ou o coronel Chaves, como chama o Chaves, lá na Bolívia, o narco-presidente. Ele chamou uma reunião com os donos dos jornais. E aí os donos pensaram assim, ele vai fazer alguma mudança, né, na linha de publicidade, quem sabe vai soltar um dinheiro para calar a boca da gente e tal. E ele filmou, eu tenho esse vídeo, filmou a reunião, onde o secretário de comunicação dele, o porta-voz, Ivan Canelas, um amigo nosso, colecionou todas as manchetes durante um ano. Narco-presidente, insultos, coisas assim, que não tem nada a ver com jornalismo, insultos, né? E disse para os caras, provem. E os caras aí, nós pensamos que vocês tinham nos chamados aqui para outra coisa e tal. Aí disse assim, olha, a partir de hoje nós decidimos, nós vamos criar um jornal público. Chama-se Câmbio, já existe há 2 anos e meio esse jornal. Ele hoje tem a mesma tiragem que tem o mais antigo jornal da Bolívia, que se chama La Razón, que tem 73 anos de idade. Ele custa 1/4, um preço praticamente simbólico do que é o La Razón, e o povão está lendo porque a Bolívia hoje, segundo a Unesco, um país
livre do analfabetismo, tal como o Equador, tal como a Venezuela, tal como a Nicarágua, vai recuperar esse grau que havia obtido na década sandinista. Perdeu depois com o neoliberalismo, que devastou a Nicarágua, mas está recuperando essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, foram criadas televisões públicas, algumas delas com o apoio da Venezuela, e aí é o uso correto da receita petroleira, ou seja, a Telesur. Nós temos o orgulho de ter montado a TV pública no Equador, na Bolívia, na Nicarágua. Os equipamentos foram doados pela Telesur com a receita petroleira da Venezuela. Por isso o Chávez é tão odiado. Não? Mas isso não para aí. Talvez o caso mais parecido e mais distante da gente seja o da Argentina. Porque, pelo desenvolvimento capitalista da Argentina, de um grau de industrialização, de acumulação de capital, aí formaram-se monopólios em todos os lugares tem, claro. Isso é normal no capitalismo. O capitalismo enseja um monopólio, sobretudo nos ramos dinâmicos da apropriação de capital, não se faz sem monopólio, sem oligopólio, não existe. Mas, em algumas situações, esse monopólio se dá na forma de que o Grupo Clarim da Argentina se transforma em ferramenta política fundamental, já que não há um partido da direita. Lá, ou a direita faz o banho de sangue via ditadura, ou ela tem que ser derrotada pela democracia possível que está sendo exercida hoje pela Cristina Kirchner. O que acontece? Ela aprovou uma lei de meios que nós tentamos fazer aqui no Brasil na década de 90. Eu e Chico estávamos na FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, que era recolher milhões de assinaturas, ingressar com uma lei de apelo popular no Congresso, que a Constituição permite, e tentar construir uma relação de forças em que essa lei vire um projeto de lei, porque pedagogicamente isso te permite fazer uma disputa. Quando você não tem maioria, claro. Mas o que acontece? Quando se fez a lei de meios da Argentina via iniciativa popular, povão mesmo, não havia relação de forças favorável para ela. Mas veio a crise do De la Rúa, veio sucessivos, em uma semana, 4 presidentes, né? Depois do Aldi, depois o Kirchner, e agora a Cristina, a maioria se transformou. O Congresso tem maioria a favor da Cristina, a lei foi aprovada. Ontem ela teve, aqui está os jornais de hoje, a derrota judicial, né? Ou seja, a própria justiça, que é muito corrompida, que foi uma justiça que acobertou todo um regime sanguinário, essa justiça mesmo está sendo alterada. O que significa isso? Que você não pode ter um monopólio e, ao mesmo tempo, o espectro eletromagnético, aí entra uma discussão ideológica novamente, pertence a quem? Se você vai explorar água, você tem que pedir uma concessão ao governo, aquela água. Se você vai fazer uma distribuição do sistema de água, você tem que garantir a qualidade, né? Você não pode distribuir água suja, não é verdade? Se você vai usar o espectro eletromagnético, você tem que pedir permissão a quem é o possuidor, que é a União, que é o povo, em última instância. E isso vem sendo privatizado, a não ser quando os presidentes têm coragem de fazer esse enfrentamento ideológico. Isso aqui não é privado, isso aqui é público, espaço eletromagnético, por onde trafegam as mensagens, né? Aliás, o Marx mesmo dizia que o problema da comunicação é apenas do tráfego, do transporte de sinais. Ele colocava, inclusive, comunicação na área de transporte. Porque é quem transporta, quem tem a capacidade de emissão, que decide em última instância. O Chávez fez essa disputa dizendo, quando terminou
Aquele famoso caso da RCTV, que vocês devem ter acompanhado, terminou o prazo da concessão, ele disse, é prerrogativa do presidente renovar ou não. Né? Isso é assim, qualquer parte do mundo, até nos Estados Unidos, onde mais de 123 concessões, desde 1933, foram revogadas. Fizeram aquele escândalo porque era o Chaves. Aliás, um escândalo mundial, para não servir de exemplo. O medo deles da Argentina é que isso sirva para exemplo. Por isso, a Globo todo dia, o Clarim está sendo violentado porque faz oposição. Não é porque faz oposição. É porque é preciso desmonopolizar, é preciso avançar na concepção pública da informação, se se quer fazer, de fato, um regime democrático. Não pode haver democracia plena se hoje os meios de comunicação são instrumentos, ferramentas de desestabilização, como se fossem partidos políticos, como se fosse uma intervenção do imperialismo norte-americano em cada um dos países. Porque é assim que é. Hoje, por exemplo, você tem uma mídia brasileira que é dominada, em sua maior parte, pela receita publicitária. Qual é? Empresas multinacionais e bancos. O resto não interessa. Fora isso, aquilo que recebem do governo federal, que paga para apanhar. Por exemplo, a Helena Chagas, que é secretária de comunicação, alterou um dispositivo que o Franklin havia feito no governo Lula, que aumentava a distribuição para 80% das cidades que têm veículos, rádios, jornais de pequeno porte, que passaram pela primeira vez na vida a receber alguma parte dessas verbas. Ou seja, Helena Chagas retroagiu disso e recuperou uma predominância. Aquilo que ia para 80% dos veículos, hoje vai apenas para 10 maiores grupos, sendo que 58% vai exclusivamente para a Organização Globo. Isso mostra uma escolha política, né? Que a distribuição das verbas é de caráter democrático, uma questão ideológica, deveria ser. Né? Mostra uma opção que foi feita pela Dilma, ou pela Helena enganando a Dilma. E é uma discussão imensa que nós vamos ter que fazer, porque é um elemento interessante. Né? Tem uma reação no Congresso, ainda frágil, ainda pequena, mas é um bom debate a ser feito, porque é palpável. Ou seja, aquilo que era distribuído para muitos grupos, hoje voltou a ser concentradamente distribuído para poucos grupos. Favorece a quem? É isso? O que a Argentina está fazendo é exatamente o contrário, porque, além de tudo, ela está dizendo para os grupos monopólicos, vocês não podem ter mais do que tantas frequências, né? Por que isso é democrático? Porque a frequência pertence à União. O espectro eletromagnético não pode ser apropriado por um ou dois grupos. E é prerrogativa do Estado, através de certas regras, que devem ser as mais democráticas possíveis. Quanto mais forem possíveis as intervenções dos movimentos sociais, mais democrático será. Num regime capitalista, haverá sempre essa contradição, nunca poderá haver plena democracia no capitalismo, mas pode haver a contradição. E essa contradição é pedagógica, educativa, para que o povo possa, digamos, pleitear ou conscientizar-se de que a comunicação, tal como distribuição de água, saúde, educação e outros elementos, em nenhuma hipótese pode ser privado. Tem que ser público. Tem que ser público. Então, essa é uma questão ideológica básica. Só que a lei da Argentina vai mais além. Ela distribui 33% do espectro para o setor empresarial, 33% para o setor estatal, 33% para os setores chamados sociais ou comunitários. De tal sorte que, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires vai ter uma frequência. Um sindicato regional já tem uma frequência.
Os povos originários que se credenciam já têm, inclusive, uma rádio Mapuche, pela nova lei. Que olhe que a lei nem está totalmente implementada, né? Ela começou, deveria ser no dia 7, e o processo está ainda em andamento, a disputa é judicial, e houve na semana, agora, há poucos dias, uma manifestação, segundo eu sei, de mais de 500 mil pessoas em apoio à lei. Em apoio à lei. Então, nós temos o direito de uma universidade pública ou do setor público universitário ter uma cadeia de televisão, uma rede nacional, uma frequência para si, ao invés da pulverização de certas TVs comunitárias, que até existe isso, né, no Brasil, melhor seria esse outro mecanismo que a Argentina vai muito mais além, porque diz o seguinte, esse 33% tem que ser distribuído de acordo à representação política que os grupos tenham na sociedade, por autoridade política e tudo mais. Então, é uma lei bastante perigosa para grupos que no Brasil são monopólicos, né? Por isso eles estão odiando essa transformação na Argentina. E no Brasil nós tivemos um processo que pode ser considerado até um retrocesso, porque havia no Brasil, qual a diferença aqui? Na Argentina, a TV surge pública, no Brasil surge comercial, com Assis Chateaubriand, de lamentável trajetória, né? Aqui ela já surge com aquela cabeça de fazer tráfico de influência, fazer campanha contra, e já serviu de instrumento golpista, por exemplo, contra Getúlio Vargas. Mas o próprio Getúlio já havia feito um projeto de lei para criar a TV nacional. Como ele havia criado a Rádio Nacional, ele havia criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo, colocou na direção desse instrumento Roquete Pinto e Humberto Mauro, as duas maiores cabeças brasileiras. Ele já tinha aberto espaço para Anísio Teixeira, teve conflitos com Anísio Teixeira também, claro, mas abriu espaços também para esses setores. E o Juscelino, depois que Getúlio é levado ao suicídio, que constitui um golpe, não plenamente configurado, mas um golpe, Juscelino tentou recuperar o projeto da TV nacional, que seria a TV pública brasileira. Isso estamos falando na década de 50. E o Assis Chateaubriand disse, se você criar essa TV nacional, ameaçou o Juscelino, eu acabo com a sua vida. E o Juscelino recuou. Isso está bem descrito naquele livro, Na Rolança do Tempo, do Mário Lago, saudoso comunista Mário Lago. Bom, essa tendência a uma comunicação pública, eu acho que é o nosso caminho. É o caminho que pode ser, digamos, o único onde nós tenhamos, seja numa fase de transição para regimes, a pretensão é chegar ao socialismo, mas antes disso é preciso criar uma contradição onde você tenha algum tipo de protagonismo e voz dentro dessa contradição. E ela só poderá se expressar se houver uma comunicação pública, aí incluo as universitárias, as comunitárias, de toda a natureza. Você veja, a timidez dos governos atuais, seja do Lula e da Dilma, é que o próprio Getúlio já havia criado a Rádio Nacional, a Rádio Mauá. A Rádio Mauá era uma emissora onde os conselhos de administração eram ocupados por centrais sindicais. Claro que eram getulistas. Claro. Estou dizendo que não eram centrais sindicais, mas eram. Isso cria o precedente, cria a contradição, de tal sorte que os editorialistas da Rádio Mauá eram Carlos Drummond de Andrade, Nestor de Holanda, Geir Campos, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, por aí vai. Esses eram. Qual era a finalidade da Rádio Mauá? Desenvolver uma linha de compreensão sobre os direitos
laborais, previdenciários, a cultura, a questão da saúde, higiene. Havia programas de música clássica, onde o Manuel Bandeira era o redator e falava do que era tudo isso. Quer dizer, impensável hoje. Né? Hoje o governo abdicou dessa disputa, retroagiu, ou seja, está à direita de Vargas. E pelo que nós temos visto aí, o governo, em algumas questões em relação à CLT, tem sido permeável a algum tipo de flexibilização, que é uma mentalidade neoliberal em relação ao que foi a CLT. A CLT, hein? Estamos falando de 62 anos atrás. 62 anos, para o Instituto da Previdência, né? Voz do Brasil, aí é um caso à parte. A Voz do Brasil, ela foi muito odiada, porque no período da ditadura, aí vem aí a voz da ditadura. Na realidade, para um país que tem um indicador de leitura de jornal inferior ao que é o da Bolívia, a Voz do Brasil se transforma talvez na única possibilidade do povão, grande massa, que não vai ler jornal nunca comprou jornal, o jornal não chega, o jornal não existe. Seja porque o povo não pode comprar, seja porque não existe o jornal. Porque no Brasil as maiores tiragens são, digamos assim, a Folha já tirou na década de 80 1 milhão de exemplares aos domingos. Hoje ela não tira 290 mil aos domingos. Caiu por uma perda de credibilidade total, mas caiu também porque, como negócio, o jornalismo comercial está em crise. Não é o jornalismo impresso. A meu ver, não, eu sou, digamos, eu entro até na contramão da história. Eu acho que o jornalismo gratuito, por exemplo, aqui em Brasília, nós apresentamos ao Cristóvão, quando ele tomou posse, eu estava na discussão, o Chico também estava, uma proposta de um jornal público, que seria distribuído gratuitamente. E o Cristóvão disse taxativamente para a gente, eu não vou fazer um novo Právida. Aí nós dissemos assim, bom, então você vai deixar o povo sem leitura e você vai ser prisioneiro do Correio Brasiliense, da TV Globo. Não foi reeleito. Moral da história, um empresário da cidade pegou esse projeto, ainda zombou da gente. Muito obrigado, Beto. Ronaldo Junqueira, um cara aqui indescritível, dono de jornal aqui, ligado ao Roriz, empresário, criador de gado, montou o jornal, hoje ele é um sucesso editorial, 70 mil exemplares dias distribuídos na rodoviária de Brasília às 5 horas da tarde. Muita foto, notícias curtas, letras grandes, comunica. O povo espera, às vezes, o ônibus. Não, está na fila, que ele é distribuído na fila do ônibus. O povo diz assim, não, pode passar na frente que eu estou esperando chegar o jornal. Chama-se O Coletivo. Era o nome, inclusive, que a gente tinha dado. O cara pegou até o nome. Até o nome. Porque isso digamos, um escrúpulo bobo das esquerdas de achar que não pode, não tem direito de fazer jornalismo público. Chaves está fazendo, o Evo está fazendo, Cristina está fazendo, tem 2 jornais públicos na Argentina. Um é gratuito, chama-se El Argentino, e o outro é pago, mas é baratinho, chama-se El Tiempo Argentino. 2 jornais públicos. Fora, olha o boom do cinema argentino, né? A qualidade. Fazendo um paralelo, olha o boom do cinema iraniano, que é estatal. Todo esse cinema iraniano, quem tem tido a oportunidade de observar coisas criativas, imprensa cinema estatal. Como a imprensa lá, não é toda ela estatal, mas ela tem um orçamento que é público. Até os jornais privados recebem, é uma lei. O jornalismo lá tem que ter apoio do orçamento público. Uma lei. É mais, digamos, transparente do que aqui, porque aqui, como não há essa transparência, acaba que os jornais, Brasil de Fato, por exemplo, vive às mínguas aí, pedindo socorro todo dia. João Pedro, meu amigo, João Pedro cada dia escreve desesperadamente, não podemos fechar as portas e tal, mas o Globo está nadando em dinheiro. Vê aqui quanto não tem de anúncio público.
Às vezes, a Veja, numa única edição, tem 14 páginas de anúncio da Petrobras. Uma edição. Isso aí era o orçamento, seria o orçamento anual de uma TV comunitária. Da nossa aqui, por exemplo. Então, primeiro, o seguinte, formatar essa necessidade que precisa de um debate ideológico. O jornalismo público, o jornalismo comunitário, o que não invalida todas as outras esferas de iniciativas da sociedade, de grupos de esquerda, de movimentos sindicais. Por que é que o movimento sindical não tem um orçamento para a sua imprensa tal como tem os demais, o jornal privado? Por quê? Qual é a... É só pedir isonomia. Eu quero isonomia. Há por exemplo, nesse momento nós estamos com uma ação de declaração de inconstitucionalidade, a DIN, no Supremo, contra a Dilma, porque a Dilma, na lei 12.485, vetou o artigo que permite às TVs universitárias e comunitárias de receberem publicidade. Por quê? Aí nós perguntamos, vamos viver de quê, dona Dilma? Então, para que legalizar a lei da existência das TVs comunitárias se nós não podemos ter acesso aos recursos que são públicos? São os recursos que vão para a Globo, que vão para o Estadão. Nós estamos pedindo apenas o seguinte, deve haver um critério para que essa distribuição seja favorável, porque aí nós estamos entendendo comunicação, sobretudo comunicação comunitária, como economia solidária. Nós podemos gerar emprego, nós podemos estimular a produção audiovisual, nós podemos gerar cultura, porque a vasta existência de cantadores, poetas, escritores, dançarinos, que o nosso povo tem, não encontra espaço nessa mídia comercial para a sua revelação, para a sua exibição. E as TVs comunitárias oferecem essa possibilidade. Mas para que você tenha a possibilidade de comprar uma câmera como essa aí, isso aí dura 4, 5 anos, depois começa a dar problema, aí já vem uma nova câmera, já vem um novo formato tecnológico, agora o digital, né? Então você tem que ter um investimento de R$120 mil para poder fazer a nova plataforma digital. Nós não podemos ir no BNDES, como vai o frigorífico tal, pedir um financiamento. Nós não podemos. Por quê? Porque não existe um critério claro que perceba a comunicação como uma atividade estratégica da sociedade brasileira para estimular o debate. Então, nesse sentido, nós temos agora alguns elementos, aí eu já termino. Assim. Primeiro, eu acho que a nossa base de argumentação deve ser no sentido de, primeiro, levar adiante aquilo que foi aprovado na Conferência Nacional de Comunicação, cujas teses estão engavetadas. Há 3 anos. Ontem foi aniversário da Conferência Nacional de Comunicação. O Andes participou, né? O Sindicato Andes participou. As teses foram engavetadas. Né? É só atravessar a rua, mandar para o Congresso Nacional. Então, uma forma de escapar disso seria fazer novamente um movimento, né, para uma lei de iniciativa popular, colhendo aí 1,5 milhão, 2 milhões de assinaturas, como foi a ficha limpa, uma mobilização, um mutirão nacional, e apresentar no Congresso, porque agora você tem contradições no Congresso. Quais contradições? O Paulo Bernardo é contra a Voz do Brasil, defende a posição da ABERT e do PCdoB, que no caso foi o partido que apresentou a emenda que flexibiliza o horário da Voz do Brasil, que na verdade vai levá-la à extinção. A Voz do Brasil é a única experiência bem-sucedida hoje de regulamentação dos meios de comunicação. Se perdermos esse horário, 1 hora, vai ser 1 hora a mais de baixaria, 1 hora a mais de rádio comercial, 1 hora a mais de nada, de desinformação. Alguém pode dizer, mas eu não concordo com a Voz do Brasil.
Mas perder, o problema é não perder aquele espaço regulamentar. Você pode discutir, vamos mudar a Voz do Brasil para que ela seja a voz dos brasileiros, então vai ter 5 minutos a mais para um direito de antena, que é uma coisa que nós propomos para a Constituição. Direito de antena. A cada semana, uma entidade representativa da sociedade brasileira tem direito de 5 minutos na Voz do Brasil. E a Voz do Brasil é a cadeia nacional. É a única que pega os pescadores em alto mar, os seringueiros na Amazônia, que ficam 3 dias sem ver a luz elétrica, mas tem um radinho de pilha, né, aqui no bolso, que pegam aí os campesinos, os motoristas de ônibus, enfim, os caminhoneiros, a Voz do Brasil. E é muitas vezes o único momento em que você vê informações sobre a aprovação de leis, por exemplo, extensão dos direitos das empregadas domésticas, como foi semana passada, que nem sempre a Globo vai dar essa informação de forma... A Globo está sempre contra aumento de salário mínimo, lei de aumento de salário mínimo, extensão de direitos, ela sempre... Questão do petróleo, questão dessa natureza, né? A favor permanentemente de uma Petrobras privatizada. E a Voz do Brasil representa o debate que há no parlamento. É mais democrático, é mais plural o debate que há no parlamento do que a posição da Globo, que só ouve os testas de ferro das multinacionais. Então, defender a Voz do Brasil é uma questão. Fazer um movimento que fosse um mutirão para uma lei de iniciativa da informação democrática, propondo o quê? A regulamentação dos artigos do capítulo da comunicação social que já estão inscritos na Constituição, mas nunca foram regulamentados. Existe um artigo na Constituição brasileira, 223, que preconiza a complementariedade entre a comunicação estatal, a comunicação pública e a comunicação privada, tal como é a lei da Argentina hoje. Não foi regulamentado, é intocável. Por quê? Para você mexer nisso, você tem que ter aprovação de 3/5. É vitalício. Como é que você vai ter 3/5 de maioria do Congresso? Não há possibilidade, porque ali você tem a bancada da Globo, a bancada que gostaria de ser da Globo e a bancada que morre de medo da Globo. Então, nunca você tem 3/5. Porque o cara vê assim, poxa, se eu votar contra a Globo aqui, eles destroem a minha vida em 2 matérias, eles acabam... Então, não vejo outro caminho que não seja o fortalecimento da mídia pública. Mídia pública significa defesa da Voz do Brasil, a sua extensão, por exemplo, para a televisão, que fossem 10 minutos, tal como foi durante a Constituinte. Lembram-se disso? O Diário da Constituinte? Eram 10 minutos por dia, obrigatórios. Claro, o povo tem que saber como é que está sendo escrita a Constituição, né? A Globo não dava, então, Diário da Constituinte. Só que propomos que isso seja feito agora. A Voz do Brasil na televisão. Programas públicos de editoração de jornal popular. Alguém pode dizer, mas isso é muito vago. Não, não é vago, não. Nós temos 50% da indústria gráfica hoje no Brasil ociosa, há mais de 25 anos. A gráfica parada, o povo sem ler, jornalistas e escritores sem trabalho. Olha só, vamos combinar os fatores, usar 100%, né? Aquilo que é dado para aqui, para essa gente, pode ser dado para você fazer jornais de toda a natureza. Define-se um critério de representatividade dos grupos que vão receber o direito de papel, o direito de gráfica e o direito à circulação, né? Vale lembrar que quando Monteiro Lobato propôs ao dono desse jornal, o Mesquitão, o velho Mesquita, Mesquita, vamos acabar com o analfabetismo, a imprensa tinha que cumprir uma função contra o analfabetismo. Você topa? Aí o Mesquita olhou para ele assim, disse, ô Lobato, se todo mundo aprender a ler, quem é que vai pegar na enxada? É a mentalidade da oligarquia, que não quer um povo informado, né? Então essa gente vai sempre atuar contra a cultura do povo, contra a cidadania, contra a informação. E isso só vai poder ser possível num jornalismo de natureza pública, através de leis que financiem-se
tal como hoje a Voz do Brasil é, tal como hoje é o horário político, que não é gratuito. Não é gratuito, vocês sabem que não é gratuito. Ele é pago, né? É pago pelo orçamento, pelo dinheiro público. As TVs recebem, aqui se fala horário político gratuito. No horário político, não gratuito. Nos Estados Unidos não tem. Lá é menos democrático que no Brasil. Lá só aparece o candidato na televisão se ele pagar para a televisão. Nessa última eleição haviam 6 candidatos. Só aparecia o Obama e o Romney, porque eram os únicos que tinham. Aqui você tem uma lei, você pode questionar os critérios, mas é uma lei que diz o seguinte: quando há eleições, todos os candidatos podem, em tese, aparecer na sua representatividade menor ou maior. Pode-se discutir e questionar os critérios, mas o horário é assim. Isso é uma concessão pública e tem que servir ao direito do povo se informar sobre quem vão ser os seus representantes legais. Então, o caminho é esse: aumentar essa visão através de leis, de orçamentos, de direitos, em que a comunicação seja dotada de uma missão pública. E, para isso, ela tem que expandir. Por exemplo, a TV Brasil, só para fazer uma crítica construtiva, alguém que more no final da Asa Norte, lá não pega bem a TV Brasil. Né? Aí ela sabe. Por quê? Porque não há um interesse em fazer a disputa de audiência com a Globo. Então está claro que aí é o seguinte: a TV Brasil se constituiu, mas ela vai ficar quietinha ali. Ela não faz um jornalismo que dispute. Ela até tem uma programação melhor que as outras, mas um jornalismo pálido, uma coisa assim. Nem parece que nós estamos vivendo uma situação de polarização ideológica das questões que mereceriam um debate. Todas as questões. Né? Por exemplo, ontem o Lula disse: quando um político é agredido por uma comunicação, qualquer meio de comunicação, todos os outros repetem. Quando é um banqueiro, não saia, porque quem é que paga isso aqui? O banqueiro paga. O banqueiro paga. Né? Hein? Como é que é? Não, o governo, sim, e o banqueiro. Mas é a mesma coisa. Só que aí o governo, eles recebem, é o que eu disse, o governo paga para apanhar. O governo não condiciona o jornal Estadão, né? Pois é, mas a gente fala de uma mídia nacional, mas existem mídias regionais também, tem sua exceção. Né? Por exemplo, quem estão as mídias regionais? Existem diferentes. Existem diferentes, mas se você olhar pelas grandes redes, que têm volume, sim, elas recebem e batem no governo. Mas os jornais locais também têm audiência. Só que eles não estão recebendo mais. Né? Recebem também. Estão deixando de receber. Pois é, mas, por exemplo, os jornais locais retransmissoras, por exemplo, da Globo. A Globo pode bater no Lula, mas as suas retransmissoras em nível local, por exemplo, o Meco Sarney, o Jair Barbalho, os aliados do Lula, que recebem também pelo Publicitária Federal e não batem no governo. Sim, mas às vezes a população se sente mais próxima do jornal local do que do jornal nacional. Há nuances, há nuances. Agora, grosso modo, as que têm volume, alcance nacional, a regra é essa. Você não há críticas a banqueiros, não há. Não há críticas às multinacionais, porque são eles que mandam. Pois é, mas aí a crítica não deve ser porque tem crítica para o Lula ou crítica para o governo, não dos banqueiros. A gente tem que ter para o governo e criticar para o banqueiro. Não, mas eles só criticam o governo. Só se não criticasse o governo. Não, a questão é o seguinte: eles não criticam nunca quem é dono do capital. O governo nem sempre é o dono do capital. É o caso né? agora. Hein? O caso agora. Pois é. Tem uma elite econômica que tem um poder político superior ao governo mesmo. Bom, mas aí, esse é o debate ideológico que nós estamos vivendo hoje. Você não tem, para terminar, né, condição de fazer a discussão ideológica da comunicação hoje. A disputa política da comunicação hoje não é feita. O Brasil, de fato, 50 mil exemplares por semana. Né? Para fazer a discussão da reforma agrária, da mineração. É um alcance mínimo. Carta Capital, 70 mil exemplares. TV Globo,
80 milhões de audiência diária no Jornal Nacional. É muito desproporcional. É o caso do Clarim. Por isso que, na Argentina, esse virou o primeiro ponto da agenda nacional. Quando a gente imaginava isso, né, eu comecei dizendo assim, que aqui é uma questão de classe e é uma questão de a democracia só será plena se houver democratização dos meios de comunicação. Enquanto isso, nós teremos uma democracia mais ou menos. Você pode estimular o contraditório. Na Argentina, essa questão virou a primeira questão política do país. Porque o Clarim é, hoje, o partido da direita. É o único partido da direita organizado. Defendeu a ditadura, enriqueceu-se durante a ditadura, expandiu suas operações durante a ditadura, acobertou, e dizem que a própria dona do Clarim sequestrou 2 bebês, que era uma prática dos militares lá durante a ditadura. Era uma questão ideológica, que vai ser cada vez mais forte aqui no Brasil. E nós estamos, digamos, sem instrumentos. Em uma certa hora houve a Última Hora, havia a Rádio Nacional, que fazia contraditório. Hoje não, nem contraditório tem. Fico por aqui. Vamos tentar ordenar o... Peraí só um minutinho. Tá bom, sim, já vi. Você fala financiamento público para uma comunicação sindical, né? Não só sindical, estamos pensando nas TVs comunitárias, Sim, tá. a questão do financiamento público para pessoas que nem se parecem tão públicas assim. Porque as TVs comunitárias, por exemplo, pensando, as TVs e rádios comunitárias, pensando na sua formulação, elas têm esse caráter de ser público / privado, uma vez que elas são organizadas e coordenadas a partir de instituições, e aí aquela mistura de público-privado, não estatal e tal. Como é que a gente pode dar conta de fazer essa discussão dentro do sindicato para que o nosso professor compreenda que isso pode ser diferente? Porque uma coisa é o que nós defendemos em educação pública, que é o não ao financiamento do setor privado, mas nesse caso da comunicação, isso não é desse jeito que funciona. Ou pelo menos é até onde a gente conseguiu avançar dentro da discussão sobre políticas de comunicação, não é
Pode ser o quê? 3 e 3? Pode ser. O que seria o Mas, assim, primeiro, acho que o Beto consegue dar assim, um panorama bem geral, né, de como é que está o processo de articulação, porque a gente vivencia hoje no movimento de comunicação um certo, acho que, refluxo, né? A gente, na verdade, só responde quando a gente é provocado, né? Na época da Confecom, a gente se mobilizou com algumas diferenças, algumas matizes, depois, né? Cada um foi para o seu quadrado, está aí 3 anos, nada foi implementado, tem algumas vozes de resistência aqui e ali, mas nada articulado. E acho que é bom o Andy se apropriar mesmo, não só do ponto de vista da comunicação enquanto instrumento, mas da comunicação enquanto política mesmo, que ele vai defender para fora da sociedade, enquanto um sindicato forte, que tem toda uma rede de comunicadores que influenciam, que geralmente têm relação com os movimentos nas suas bases, enfim. E acho que é importante a gente fazer esse debate. Mas eu queria que tu fizesse uma avaliação, não só do sistema daqui do Brasil, mas até da própria Venezuela, uma avaliação entre sistema público e sistema estatal. Né? Por exemplo, na Venezuela, a Telesul, apesar de a gente consegue ver coisas na Telesul, por exemplo, como os Guarani, né, que aqui a Globo, as câmeras brasileiras, ninguém passou nada sobre isso praticamente, todo mundo silenciou. Né? E a gente via passar, por exemplo, na Venezuela. Né? Mas a gente percebe lá, o que a gente tem lá, a Telesul, por exemplo, é um sistema público ou um sistema estatal. Apesar de abrir, dar voz aos movimentos, mas é um sistema, de fato, público, ou um sistema controlado pelo governo, que apenas repassa que interessa ao governo. A mesma questão em nível aqui local, na EBC. Né? O que nós temos na EBC algo é público ou é estatal, e como diferenciar, ou tu vê uma simbiose aí? Fala um pouco sobre isso. Eu ia, na verdade, fazer uma pergunta que tem a ver com o que a gente estava conversando antes com o Chico Santana. Teve uma época, acho que foi ali na década de 90, que o Fórum de Democratização dos Meios de Comunicação foi um movimento forte. E ali teve uma hora que a CUT quase conseguiu pegar a manchete, e aí começou a se ter uma discussão sobre a quantidade de jornais que eram publicados pelas vários sindicatos da CUT, e a possibilidade de organizar um único jornal que entrasse fazendo concorrência com a grande mídia, mas que tivesse um viés de esquerda, que acabou não se concretizando. A coisa que mais próximo chegou disso foi o Brasil de Fato, que aí não era aquilo porque não tem a estrutura que a CUT tinha. É claro que agora dá para entender que isso não é possível, porque a CUT acabou cedendo o PT está no governo, as coisas ficaram estranhas. Mas a pergunta que eu tenho, na verdade, ou a dúvida, é assim, levando em conta que o PT não está tomando essa atitude mais revolucionária, qual seria a possibilidade da gente tentar repensar uma organização, organizar um jornal com as entidades de esquerda, com os vários sindicatos, que pudesse dar conta de responder, tentar chegar comercialmente a um estudo de Folha de São Paulo ou o Globo, numa escala nacional, né? Quais são as dificuldades que a gente teria para conseguir chegar nisso? Né? Que era a ideia do fórum lá atrás, que acabou não chegou a lugar nenhum. Olha, as perguntas se entrelaçam, né? Porque nós vamos cair sempre na discussão básica de como é que se usam os recursos e a administração pública, democrática, transparente desses recursos, independente do formato de fazer a comunicação. Veja, nós temos hoje uma coisa meio irracional, escandalosa, que é a apropriação quase total dos recursos, 58%, por uma única empresa de comunicação, que é a Globo. 58%. São milhões e milhões de reais. Eu tinha as estatísticas na cabeça, mas esqueci algumas delas.
são 58%. E 10 grupos apenas ficam com 80% de toda a verba que o governo federal, estou falando só do governo federal, né? Você tem 1000 possibilidades de fazer um processo como esse que o Franklin Martins, na época do Lula, havia iniciado, fazer a pulverização, a redistribuição, né, a regionalização dos recursos, de tal forma que rádios, pequenos jornais, de qualquer outro lugar, se sintam seguros em fazer jornalismo, em contratar gente, fazer jornalismo de melhor qualidade, em ter possibilidade de fazer uma pluralidade informativa e tal. Mas isso sofreu um retrocesso em razão da pressão dos magnatas da comunicação. Mas eu acho que esse é o único caminho. Eu não vejo nenhum... Isso é assim, por exemplo, nos países europeus, não é diferente, mesmo que lá tenha uma comunicação pública que já foi mais avançada, e depois do neoliberalismo, em Portugal houve privatização, a Alemanha houve privatização, a própria BBC hoje, que é um exemplo que eu vou dar depois, ela hoje está numa crise tremenda, crise de credibilidade, crise de linha editorial, crise de representatividade política, em razão do processo de avanço da privatização na economia inglesa, que vai da ferrovia à televisão, vai de escolas, né, ao sistema de saúde, ainda tenta resistir, mas... Então, esse financiamento público é a única possibilidade. Agora, isso depende de você ter força política. Nós temos a Associação Brasileira dos Canais Comunitários, nós temos a Associação das TVs, a BTU, a Associação Brasileira das TVs Universitárias, nós temos o Fórum Nacional de Defesa da Comunicação, que é meio dispersivo, ele é errático. Eu dou um exemplo assim, meio óbvio. A Conferência Nacional de Comunicação aprovou 600 e tantas teses. Se você aprova 600 e tantas teses, é como você... O que eu quero exatamente? Né? O que a Argentina fez? Os movimentos debateram anos para chegar numa lista de 20 pontos. Eles têm 21 pontos, que se transformaram na lei. Só 21 pontos. Então, quer dizer, se eu quero tudo, sem ter força, eu não consigo fazer uma greve hoje nacional de jornalistas ou de radialistas e tal. Essa não é ainda uma palavra de ordem, embora as pessoas sintam o problema da comunicação inconscientemente, porque vem a mentira, a grosseria, a baixaria, a vulgarização, tal, seja na novela, seja onde tem. É um produto que tem um apelo tremendo, como a novela brasileira, né? Sobretudo numa audiência, porque tem uma linguagem que é, não o seu conteúdo, mas a linguagem é uma linguagem que é muito admirada, sobretudo lá fora. Em Cuba, Venezuela, a novela brasileira, a Argentina, é muito admirada pelo estilo. Não é uma questão de apoio à linha ideológica da dramatização, não é isso. Um país que não tem vida cultural democrática, né, sair à rua ficou perigoso, a novela... Basta dizer o seguinte, o jogo de futebol só começa depois da novela. O que isso quer dizer? Né? O desfile de carnaval só começa depois que acaba a novela. Então, há uma privatização do futebol, do carnaval, em razão dos interesses da TV. Há um televisionamento da vida, no sentido retrógrado da palavra, e é um contraponto com o financiamento, porque o financiamento disso vem sendo público. Mesmo essas televisões, elas vivem do financiamento público em boa medida. O Requião, quando foi governador, na época ele disse para mim, eu quero cortar a propaganda da Globo. Você concordaria? Eu disse, sim, se você fizesse o corte geral. E se você usasse esses recursos para construir uma alternativa. Senão você corta e... Ele disse, não, porque todo o meu secretariado é contra.
estou aqui precisando de uma... E eu, não, corta, mas apoia os jornais apoia jornais comunitários, TV comunitária, né? Fortaleça a TV pública que tem no Paraná. E a TV pública do Paraná fez um acordo com a Telesur, né? Eu levei 10 minutos para convencer o Requião a botar a Telesur no ar. Eu estou há 7 meses para convencer o Tarso Genro para botar a Telesur na TVE do Rio Grande do Sul. Jacques Wagner já vai mais de ano, que ele diz que sim, e não põe. E é de graça. Nós oferecemos da Telesur um noticiário internacional latino-americano gratuito, em português, porque nós temos uma redação de jornalistas brasileiros em Caracas. Então você veja aí o problema. Muitas vezes é a decisão política. O financiamento é público, mas se não há decisão política de fazer a TV Brasil chegar a todos os lados, de que adianta, aí já entro na tua resposta, você ter, que elas são mescladas, você ter uma TV Brasil que é... Eu vou na contramão do pessoal que diz, ela é pública, não é estatal. Para mim, ela é estatal. Por quê? O fato dela ter uma lei, do seu presidente ser escolhido pelo Congresso, do seu orçamento ser aprovado em Congresso, não quer dizer que os recursos, o custeio, os funcionários não sejam estatais. São estatais. São estatais. Então você vai depender muito, em boa medida, a TV Brasil faz matérias contra a lei de mídia da Argentina, por exemplo, que é um absurdo. Porque a própria Dilma elogiou a Cristina por fazer a lei. E a TV Brasil aqui criticando a Cristina, tomando as dores do Clarim. Quer dizer, a TV Brasil está à direita do Itamaraty. O Itamaraty está saudando. Até o PT soltou uma moção no Diretório Nacional defendendo a lei de mídia e a regulamentação da comunicação. Ou seja, o ministro Paulo Bernardo está contra o Diretório Nacional do PT. O ministro Paulo Bernardo defende o fim da Voz do Brasil e a bancada do PT no Congresso, na Câmara, retirou o projeto da ABERT, que flexibiliza a Voz do Brasil, tirou da pauta. Barrou. Nós estamos fazendo uma campanha com a CNBB, CUT, as outras centrais sindicais, CTB, todas, né? FENAGE, até a FENAGE assinou. A FENAGE não fala nada, mas aí nós chegamos lá, aí assinaram. Então nós temos essa dicotomia, porque o financiamento é público e a apropriação do financiamento é privada. De que depende para mudar essa relação de forças? Para que as TVs comunitárias, as TVs universitárias e um programa público de jornalismo tenham financiamento público. Depende de uma relação de forças, você ter, inclusive, capacidade de ter uma interferência no Congresso Nacional. A não ser que que o governo tivesse essa decisão, que, a meu ver, não tem, né? Mas se tivesse uma maioria no Congresso, ou uma boa representação a favor disso, porque isso irriga mesmo a pequena empresa. Não é só uma coisa do jornalismo. A mesma pequena empresa, pequenas produtoras, por exemplo, seriam irrigadas por isso. Porque hoje nós temos 93% das imagens e sons que circulam no Brasil, inclusive as notícias, de propriedade de 6 grandes grupos internacionais. Basta dizer o seguinte, um filme norte-americano, quando é lançado no Brasil, às vezes bloqueia 1.180 salas. Nós temos, em geral, em torno de 1.300 salas de cinema. Isso dava para abrir um processo no CAD, né? Você está bloqueando, não tem concorrência. Você vai ver um filme só. Homem-Aranha, aquele Guerra nas Estrelas, número 3, eles bloquearam milhares de salas. O país não se vê, o cinema brasileiro é clandestino aqui dentro. Você tem 2 ou 3 filmes nacionais, geralmente da Globo Filme, financiamento financiamento público para a Globo, que o Gonzagão, mais um outro, que
que faz mais de 200 mil bilheterias. Então, nós temos aí uma dicotomia que é o seguinte: a concessão é pública, mas a sustentação da concessão na finalidade que está inscrita na Constituição tem um divórcio. Não há relação de forças ainda para você regulamentar aquilo que está escrito na Constituição. Mas essa tem que ser a nossa luta. Porque na Argentina, quando eles começaram a fazer a luta da lei de médios, não havia relação de forças. Hoje não há aqui a relação de forças, só que eles começaram lá antes, começaram durante o governo Menem. O governo Menem chegou a doar rádios quando um político local fazia aniversário. Toma aí essa rádio para você. Era assim, grosseiro. Relações carnais com os Estados Unidos. Dava de presente. Aqui o Figueiredo deu para o Garófalo, quem mora aqui em Brasília, a rádio Brasília Super Rádio 2000 foi doada pelo Figueiredo por Garófalo, um radialista que era puxa-saco dos militares, ganhou uma rádio de presente. Assim. Qual é o critério? Você, meu amigo, te dou. É o uso privado dos bens públicos, né? É preciso regulamentar essas leis que tratam do financiamento público e também da questão de formatar a pluralidade que está expressa na Constituição. Porque não basta você legalizar uma TV universitária, uma TV comunitária, uma rádio comunitária, se elas não têm forma de sustentação. De brisa ninguém vive. Então, a nossa luta aqui para manter uma TV comunitária no ar há 15 anos, 24 horas, é uma luta meio heroísmo, sabe? Porque são os sindicatos, nem todos os sindicatos regularmente contribuem, né? Então você tem que buscar pessoas que ajudem. Essa é uma coisa que é sempre muito problemática. Muito mais simples era assim, uma lei estadual, né, que dissesse 3% das verbas publicitárias obrigatoriamente devem ser destinados à comunicação comunitária. Isso deveria ser uma lei, porque, na verdade, sem existir essa lei, para a burguesia da comunicação, existe de fato essa lei. Não está escrita, mas eles recebem a grande maioria das verbas. Sobre a questão da Telesur, veja bem, a Telesur ela não é pública, ela é estatal. São 7 países, então são os recursos dos cidadãos desses países, através dos 7 estados, que são sócios da Telesur. Agora, ela tem uma linha, que aí tem muita TV pública, na acepção da palavra pública, né? Não é controlada pelo Estado, que, na verdade, como a BBC, é controlada pela OTAN. Defende a invasão da Líbia, defende a invasão da Síria, defende a invasão do Iraque. A OTAN defende a BBC chegou a fazer, que inclusive provocou uma crise imensa, ela chegou a fazer várias matérias dizendo que havia armas químicas de destruição em massa no Iraque. Por isso, era justo invadir o Iraque. Então, quer dizer, é pública? É pública, os cidadãos pagam, mas a linha editorial está lá na OTAN. E essa relação de forças... Então, quer dizer, depende muito de que a Telesur é controlada, ou digamos, seria propriedade do governo, ou dos estados, né? Venezuelano, nicaragüense, cubano, boliviano, equatoriano, argentino e uruguaio. O Brasil não é sócio. O Brasil tem um acordo que eu insisti muito para fazer a cooperação. Assinamos um acordo de cooperação com a EBC e nunca utilizaram o que nós oferecemos, que é um noticiário diário de 30 minutos. Hein? E a comunidade brasileira na Venezuela é muito grande? Tem. Bom, a presença econômica brasileira lá é muito grande, né? Porque o Brasil está realizando, a Embrapa está lá, BNDES, tem empresas como a empreiteiras, né? Tipo Odebrecht, construindo metrôs, coisas dessa natureza lá. Mas mais do que isso, está na Constituição brasileira que nós defendemos, é o objetivo da Federação Brasileira, a comunidade
Latino-Americana de Nações. Está na nossa Constituição. É apenas cumprir a Constituição. E a questão do Jornal Popular, todos esses exemplos que eu dou, e lembrando o caso de Getúlio Vargas, porque o que o Getúlio fez? Vou te dar esse exemplo para dizer por que eu sou a favor do Jornal Popular, de um Jornal Popular, e de um Programa Nacional de Jornalismo Público, que não é só um jornal popular. Você pode ter, em vários estados, pode ser sindical, pode ser cooperativo e tal, mas que tenha uma verba, um programa que você inscreve, como tem economia solidária, como tem, digamos, na área da agricultura, né, os assentamentos podem receber financiamentos para a educação Pronera, por exemplo, Programa de Educação da Reforma Agrária, para o qual eu já dei vários cursos lá. Isso é um programa de Estado. É um programa de Estado. Então, deveria ter um programa. O Estado não distribui dentadura, camisinha, não sei o quê, cesta básica, diabo a quatro, por que não informação? Nós não queremos um povo só que tenha a barriga cheia. Nós devemos pretender que esse povo tenha cultura, seja um protagonista do seu tempo, capazes de interferir na vida. Então, eu sou a favor. O Getúlio Vargas, quando ele tomou posse, no segundo mandato, ele convocou uma coletiva, ninguém foi. Aí foi o Samuel Weiner. Ele disse assim, Samuel, por que nós não fazemos o nosso jornal? Os outros jornais não foram, boicotaram o Getúlio, presidente da República. Convoca uma coletiva e ninguém vai. Porque já era pressão contra o Vargas. Ele disse, vamos fazer o nosso jornal. O Samuel Weiner topou. Ele arrumou um financiamento privado, e o Banco do Brasil financiou uma editora gráfica. Claro que isso virou... Assim, nunca perdoaram o Getúlio por fazer um jornal dessa natureza. E o jornal Última Hora era o único que tinha... O único jornal que foi contra o golpe de Estado de 64. Tirando o jornal do Partido Comunista e tal. Mas foi o único jornal. Aliás, em 54, o jornal do Partido Comunista defendeu a renúncia de Getúlio. No dia, o Getúlio deu um tiro no coração. E a direção do Partido Comunista mandou recolher os jornais por causa da fúria do povo, que quebrou os jornais, a Tribuna da Imprensa do Lacerda, o Globo e o consulado, a Embaixada Norte-Americana, a UPI e o jornal do Partido Comunista. O povo quebrou tudo. 24 de agosto de 1954. Apesar do recolhimento da coisa. Então, é preciso fazer um jornal popular. Existe na Venezuela, existe na Bolívia, existe na Argentina, e nós temos direito de fazer. Porque a luta pela hegemonia, para aqueles que gostam de usar as categorias gramscianas, né? O Gramsci não era o cara que dizia, o PT interpreta a ideia de Gramsci de uma maneira invertida. Ele diz, não se trata de construir a nossa imprensa, se trata de lutar pela hegemonia dentro dessa imprensa que está aí. Essa imprensa que está aí é um caso perdido, porque essa imprensa se transformou em incorrigíveis ferramentas da direita e do golpismo. Elas nunca se corrigirão. Agora, vale lembrar que foi o próprio Gramsci que criou um jornal chamado L'Unità. Então, ele era a favor, na prática, de jornais partidistas, pode-se chamar assim, não importa. O partido daqueles que são contra o retrocesso no Brasil, o partido de quem é contra o imperialismo, contra a oligarquia, não importa. Que façamos aí um grupo de 1000 jornalistas, fundemos uma cooperativa com apoio das instituições tipo Andes, OAB, CNBB, sei lá quem mais, fundemos um jornal popular. E vamos pedir isonomia. Mas vocês não dão para o Estadão? Nós queremos verba também. Por que discriminação? O meu assunto é rápido, bem pontual. E já está na linha do que você falou, é sobre a Telesul. Queria saber, se você puder falar em poucas palavras, sobre a sua diretoria. Como é que ela se configura? Você é diretor de quê? Eu sou, lá tem um... Uma é mais ou menos a nova. Você falou aí de
Provar o quê? Se eu quiser fazer uma matéria dizendo o seguinte, Tem. então, eu queria que você me desse os dados. Não existe esse dado. Assim, o governo, porque era uma pauta que eu já estava pensando há um tempo. O governo, até 2010, o governo distribuía tanto para a mídia tradicional e 30% do orçamento para a mídia regional. E aí, depois, essa redução. Você tem como mostrar, porque assim, tem colegas que trabalham nesses blogs progressistas e que, assim, estão dizendo que vai ser todo mundo demitido, porque já tem uma política de governo que não vai mais financiar de jeito nenhum, né? Esses jornais. Então, eu queria saber se você poderia passar esses dados para a gente. E também um pouco, assim, essa desesperança que dá um pouco, né? Porque a Confecom, ela foi muito porque o governo estava lá, de certa forma. Aí o governo sai de cena e aí fica todo mundo perdido. Assim, o movimento não consegue avançar. E as poucas vozes discordantes, por exemplo, em relação à regulamentação da mídia, elas estão sendo caladas pela própria, por falta de. Não tem condições. Assim, ou você faz isso pela causa, né? E aí se você faz pela causa, como é que você vai comer? Ou então não faz. Já até na linha do que a Regiane falou, você começou dizendo que o Brasil fica muito aquém em relação aos países da América Latina nessa questão de, enfim, implementar leis, de regulamentar o que já está na Constituição e buscar, enfim, a democratização da comunicação. É claro uma falta de vontade política, principalmente nesse momento do governo Dilma, que você consegue enxergar uma disponibilidade política possível nos próximos anos para que isso aconteça? E o ano passado houve o início da discussão do marco regulatório, né? O próprio PT trouxe isso à tona e aí parece que recolheu muito essa pauta. E você acha que, enfim, tem alguma possibilidade dessa pauta ser retomada pelos movimentos sociais sem ser atrelada necessariamente à pauta do governo ou do partido? Olha, eu vou falar, a Telesur é uma expressão do processo de crise do neoliberalismo na América Latina, do processo da profundidade da Revolução Bolivariana e das qualidades pessoais do Chaves também, porque nisso tudo há digamos, papel do indivíduo na história. Se ele não tivesse a vontade política e a consciência como grande comunicador que ele é um grande comunicador, a Telesur não teria existido. Houve tentativas, né? Eu me lembro que na década de 40 houve uma revista latino-americana que circulava, que defendia a integração latino-americana. E é para isso que surgiu a Telesur, com esse lema, nosso norte ao sul. E ele se estimulou por isso, porque ele recebeu muitos estímulos de pessoas de vários lugares da América Latina. Muitos jornalistas morreram para essa coisa acontecer, né? E já houve tentativas. Você sabe que a Prensa Latina é uma agência fundada pelo Che Guevara, com dinheiro que eles expropriaram de um grande burguês. O Che Guevara pegou aquele dinheiro e botou na Prensa Latina. Mas ele lembrava que o Perón já tinha construído uma agência latina, cuja ideia era da integração latino-americana também. Che Guevara pegou essa ideia e disse, nós vamos fazer mais além. Então hoje você tem a Prensa Latina que está no mundo inteiro e que faz um jornalismo. Só que a Telesur, ela inovou porque a Prensa Latina é de um país. E a Telesur são 7 países, até o momento. Se o Brasil quiser entrar, já foi convidado. Mas isso é uma decisão de governo. Por que eu estou aí? Porque é um convite pessoal dele, do Chaves. Porque eu fui um daqueles que propus essa iniciativa. Vários propuseram, não só eu. Mas uma vez que ele esteve aqui no ano 2000, setembro,
a gente falou com ele e ele disse, pô, que ideia interessante e tal. Vou te chamar. Na verdade, ele relembrava o que houve na Conferência de Bandung, quando surgiu o movimento dos não alinhados, na década de 50, quando aí foi proposta uma TV pelo Júlio Nyerere, ex-presidente da Tanzânia, uma TV do Sul, uma universidade do Sul. E quando nós falamos isso com ele, outros companheiros falaram na Argentina, no Uruguai, em vários lugares, ele disse, vou lhe chamar. E de fato chamou. Ele cumpriu a palavra dele. Quer dizer, eu não represento o Estado brasileiro. Eu represento o movimento das TVs comunitárias. Então, a minha função lá, eu sou membro de uma junta coletiva. Mas eu não discuto a parte de orçamento, por quê? Mas eu faço parte das decisões editoriais, das decisões políticas, das decisões operacionais. Parte financeira, não. E eu nem tenho salário, nem tenho. Até porque eu trabalho numa TV pública aqui, ou TV estatal, né, legislativa. Então, é um coletivo, né, que funciona. Nós nos reunimos 4 vezes por ano, às vezes em Caracas, às vezes na Argentina, para discutir os rumos. Mas, olha, era uma TV que foi a única TV, quando todo mundo dizia a Praça Verde já foi ocupada pelos chamados rebeldes. A Telesur, e esse jornalista que teve lá, era um jornalista cubano, mostrou-se, olha, a Praça Verde de Trípoli está normal. Mas todas as TVs diziam que o Gaddafi já tinha caído, que os rebeldes já tinham ocupado. E a Telesur mostrou, olha, esse pessoal todo que está entrando, estão entrando com a OTAN. Foram 22 mil bombardeios. Na verdade, a zona de exclusão aérea não foi uma zona de exclusão aérea, foi uma autorização para matar. Os 22 mil bombardeios durante 10 meses. A questão das verbas é muito fácil provar, porque isso está nos orçamentos. Inclusive agora com a lei de acesso à informação. Acho que tem alguém que ajuda a ler o orçamento. Não, não é difícil não. Não, veja bem, se você fizer um pedido, mas esses números nós temos. Se você fizer um pedido para a Secretaria de Comunicação, ela é obrigada a dizer quanto foi para cada um. Até porque a Folha publicou, para dizer que tinha um jornal que não existia, que recebia. Lembra disso? A Folha recebeu todo o gráfico. Aí a Folha escolheu o que ela pode, né? A parte que diz a TV Globo ganha mais, ela escondeu na gaveta, ela não fala. Ela só fala assim, tem um jornal lá que eu não sei que existe lá no ABC e tal, que recebe. Mas isso hoje com a lei do acesso à informação, mas antes disso mesmo é fácil pegar, não é difícil não. Há uma diferença do Lula para Dilma. Claro. Te dou 2 exemplos. A distribuição de verbas publicitárias. Segundo, a questão da Telebrás. O Paulo Bernardo decidiu engavetar a Telebrás. O Lula dizia, nós vamos recriar a Telebrás. Lembram disso? E a Telebrás foi recriada, no governo Lula. Assim como foi recriada a Cobrasma, por exemplo, fabricante estatal de locomotivas, trens, não sei o quê. Foi recriada. E quando o Lula recriou a Telebrás, surgiram muitas denúncias que tinha corrupção, não sei o quê, lembra aquela coisa toda? Mas, na verdade, eram as empreiteiras dizendo, o Estado não, isso nós não admitimos. O que Paulo Bernardo fez? Não fechou a Telebrás, mas deixou ela para lá. Vai fazer a banda larga privada, com as empreiteiras, com as teles. Isso significa que nós vamos pagar muito, ter uma banda larga de pouquíssima velocidade, baixa qualidade, e a capilaridade será lentamente, muito lenta mesmo, porque ficando sob o controle do setor privado, esse setor privado impõe o seu ritmo. São diferenças do governo Lula do governo Dilma. Quer ver outra diferença? No último ano do governo Lula, o programa de
de investimento público do governo foi 124 bilhões e meio. Agora e naquela época a economia estava com quase 10% de PIB. Né? Agora que o PIB está lá embaixo, talvez dê um quarto, sei lá, 1,5, por aí, está caindo. O governo soltou 85 bilhões, quer dizer, 33% menos de investimento público, e o mantra disse, não, nós esperamos que o setor privado demonstre a sua vontade animal. Quer dizer, em países como o Brasil, como a Venezuela, como a Argentina, são países não construídos. Nós temos tudo para construir. Você vê, nós temos problema até de aeroportos, sei lá, de ferrovia. Você tem 10 mil quilômetros a menos de ferrovia do que Fernando Henrique destruiu, né? Você tem menos ferrovia do que hoje a Venezuela está construindo ferrovias, está cruzando aquilo lá, pontes, ferrovia, metrô. Você tem tudo para construir. Então são diferenças. Por isso a questão da comunicação, ela encontra, evidentemente, no governo Dilma, mais barreiras. Veja, a primeira coisa que ela disse, ela foi no aniversário da Folha, lembra disso? A Folha está processando, a Dilma está processando a Folha e foi no aniversário da Folha. Não é uma sinalização para tentar uma trégua, né? Não quero dizer que ela está apoiando a linha editorial da Folha, mas querendo algum tipo de trégua. A diferença completa em relação ao Lula, que criou uma Telebrás. É uma diferença. Certo? Paulo Bernardo escondeu a Telebrás, não, banda larga com o setor privado. E aí aprovaram uma lei, a 12.485, a lei da TV, das TVs por assinaturas, na qual se abre esse mercado para as teles, se mantém intacto os interesses da Globo, só que aí a própria Globo ficou com medo das teles, porque as teles são internacionais, são grandes capitais que trabalham com orçamento na escala de bilhões de dólares por ano. A Globo não tem essa escala, a Globo é na escala de milhões. Então você veja, esses caras entram e aí a lei diz, não, mas nós criamos a cota nacional para a produção nacional. Só que se você abre para o setor, tem 1000 capacidade de produzir, tem estoque de audiovisual lá fora. Você olha a televisão brasileira, ela é ocupada pelo audiovisual estrangeiro. Tirando a Globo, que tem as novelas e tal. Fora isso, alguns programas de auditório, de esporte, o resto é produção estrangeira. Então você gera emprego lá fora. E pior, gera uma ideologia, né? Pior, ideologia de país ocupado, permanentemente. Quando você tem uma indústria cinematográfica brasileira que está recuperando, sim, mas não tem onde exibir. Aqui no Brasil, só 12% dos municípios têm sala de cinema. É um absurdo. Né? Está tudo virando igreja. Não tem nada contra a crença de ninguém, mas está tudo virando igreja. Nas cidades do interior. E os cinemas estão sendo confinados nos shoppings, não? Então, o que tem? Os cinemas são cada vez menores e o ingresso cada vez maior. Eles optaram por fazer o ganho concentrado por preço intensivo. Menos gente vendo filme, mais filmes estrangeiros e o ingresso mais alto, porque paga o custo de compra. E quem paga a conta? A indústria nacional. Na Argentina, qualquer filme estrangeiro que entre paga imposto para ser exibido. E esse imposto vai para a indústria nacional local. Que é o que nós tínhamos que fazer aqui. É o que o Irã faz. O Irã, hein? Aí muita gente, mas o Irã é o país das trevas, dos turbanos. Eles estão lançando uma nave tripulada ao espaço, agora tecnologia própria. Tem 33 anos de sanções e eles estão lá, resistindo. Sem defender Quer dizer, cada um tem sua cultura, sua religião e tal, mas, quer dizer, nós, país como o Brasil, pelo nosso porte, nós deveríamos ter minimamente aquilo que está na Conferência Nacional de Comunicação aprovado. E ali, o que você tem ali? TVs comunitárias, TVs municipais, por que não? TVs municipais, rádios municipais, o que isso vai gerar? Emprego para
na indústria de equipamentos, na indústria local, os produtores locais, os criadores, cantores, poetas, e mais diálogo cidadão entre as pessoas, né? Desde que sejam estabelecidas regras para que essas mídias sejam plurais. Mas é fácil fazer isso. Então, o marco regulatório não vai... Aliás, esse nome é... Conversa com o povão aí, porque o marco regulatório... Quem é esse Marcão aí? Por que não falar assim, pô, uma TV humana, né? TV sem baixaria. Não, fala marco regulatório. Aí você já tira metade do auditório, estou fora disso. Deve ser coisa para entendido, né? Eu queria uma TV a favor da cultura, da vida. Melhor fazer assim. Mas veja, nós não temos força hoje. Vamos fazer uma comparação. A CLT, que defende o interesse do trabalho, está para ser flexibilizada. Não tem havido grandes movimentações. Muito menos haverá para marco regulatório, né? Mas se nós criarmos uma coisa assim, vamos nos unir em torno de 10 pontos, incluindo aqueles pontos que possam ser apoiados, por exemplo, pela indústria nacional. A indústria nacional que fabrica transmissores, câmeras, rádios, televisores, peças, cabos, antenas, você vai gerar emprego. Isso na Argentina é isso. Porque lá não é só desmonopolizar pelo problema político, é também porque você vai criar... lá a TV digital, por exemplo, é pública. Aqui no Brasil está parada por quê? Porque o Paulo Bernardo é contra que a EBC seja o operador de rede. Ele acha que pode ser privado. Então ela está nessa disputa. Mas o Lula, quando assinou o decreto, era para fazer... Vocês conhecem uma coisa chamada Ginga, que é um programa de TV digital, de operativo para as novas TV digitais. É uma criação brasileira. Foi escolhido pela ONU como padrão internacional de TV digital, criado no Brasil. No Brasil, as novas televisões, aparelhos de televisão, não têm o programa. Não está instalado. Por quê? Porque eles querem... É uma coisa criada pela Universidade da Paraíba com a Universidade Católica do Rio e outra mais, 3 universidades. Técnicos brasileiros. Passa muito mais pela questão da HD, é só high definition. Pois é. Pois é. Só que esse Ginga não vai pagar royalty para nenhum outro país. É uma coisa criada aqui no Brasil. Permite você interagir com a televisão, ela deixa de ser apenas uma televisão, vai ser um computador para fazer serviços de compra, previdência, banco, não sei o que e tal. Você faz em casa. E essa tecnologia é criada no Brasil. E o Brasil até hoje não legitimou. Dizem que a partir do ano que vem, uma cota de televisores fabricados no Brasil virá com o Ginga instalado. É tudo uma luta permanente. Isso também entra na questão da adesão do Brasil ao padrão internacional, né, da imposição econômica, como importador de tecnologia. Foi isso que aconteceu. Por isso aquele acordo com o Japão ele era desnecessário, porque se você desse um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo, será que é urgente ter TV digital no Brasil? Não é urgente. Não é para a Globo. Pois é, mas aí a urgência da Globo. Para o povão e para a economia nacional, a tecnologia nacional, eles disseram, o professor Ivan Marcos, ele disse que com mais 6 meses eles teriam feito. Tem alguém da USP aqui, não? O Zupo, que é um professor da USP, teve um infarto de contrariedade, porque eles estavam chegando para acabar com o projeto do Ginga e o governo assinou o acordo com o Japão. Ele teve um infarto, quase morreu de contrariedade, tristeza. Então, mais 6 meses o Brasil tinha... Agora tem um padrão aí meio nipo brasileiro, né? Está por toda a América Latina.
Mas o Ginga vai ser instalado a partir do ano que vem, paulatinamente. Mas é isso, interesses estrangeiros. Sim, mais algum? Então só resta agradecer a participação do outro chamado do ANSI, desse grupo dos Estados Unidos, né? Foi uma contribuição enorme. É sempre bom ouvir um discurso desse, que é um meio de tanta... Como você falou, a gente faz tanta desesperança, né? Sempre um discurso desse, assim, chegar uma pessoa com um discurso tipo, nos dá um up, né? Muito obrigado por ter vindo. Se você poderia deixar o contato? Claro. Quer anotar meu e-mail? Eu não vim com os cartões hoje. Beto TV Sul, tudo junto. Beto TV Sul, tudo junto. @hotmail.com. Sul em português. Sul. Beto TV Sul. Em português, não Telesur. Não. TV Sul. SUL, em português. @hotmail.com. Eu agradeço. Doeu meu braço. Eu agradeço e apenas dizer o seguinte, na contradição, eu sou otimista, porque eu julgo que o que está acontecendo na América Latina, claro, muita preocupação pela saúde do Chaves, porque ele cumpre uma função de unidade na direção inigualável na Venezuela, não há outro quadro que nem ele, né? Mas nessa contradição eu sinto que a Argentina avançando, o Uruguai, nós acabaremos por criar uma contradição aqui que vai abrir o espaço para que a Conferência Nacional de Comunicação e as suas teses, desde que a gente tenha um pouquinho de consciência, não vamos querer abarcar o mundo com 622 teses, vamos reduzir isso para 10. Por exemplo, regulamentar, peço que vocês leiam depois, o capítulo da comunicação social da Constituição. São seis artigos. Se regulamentar aquilo, contra o monopólio, regionalização da produção jornalística e cultural e complementariedade entre público, estatal e privado, nós já teremos um grande avanço no Brasil. Obrigado. Contem sempre comigo, estou à disposição.